Olá, pessoal. Meu nome é Alan Ricardo Costa, sou professor aqui do Centro de Comunicação, Letras e Artes, CCLA da Universidade Federal de Roraima, e eu estou gravando este vídeo para apresentar o componente curricular CL544, Ensino de Língua Estrangeira. Eu estou gravando este vídeo para apresentar essa disciplina, que é ofertada aos cursos de licenciatura em Letras dessa instituição, porque, por vezes, nesse primeiro encontro, nesse primeiro dia de aula, ainda está acontecendo o período de matrículas e rematrículas e ajustes e até mesmo de possíveis trancamentos. Então, para que eu não apresente o componente curricular para um grupo de estudantes e na aula seguinte, no encontro seguinte, eu tenha que repetir para um grupo diferente, eu decidi gravar este conteúdo em vídeo, registrar essa primeira aula em vídeo, porque assim, inclusive, vocês podem ver mais de uma vez, se quiserem. E desde já eu peço que, se vocês ficarem com dúvidas a respeito de como será a nossa disciplina, como será o componente curricular e as aulas e as atividades avaliativas, peço que vocês anotem, registrem essas dúvidas, que aí no segundo encontro, na nossa segunda aula, que será presencial, nós tratamos de discutir e tentar sanar todas as dúvidas possíveis. Bom, como eu comentei, esse componente curricular ele está previsto para todas as licenciaturas em letras da instituição, ou seja, é um componente das grades curriculares dos cursos de letras português, francês, espanhol e inglês. Nestes cursos, o componente pode estar ofertado em diferentes semestres, em diferentes fases, mas o que importa é que o conteúdo é o mesmo para todos os cursos. É um componente curricular que prevê uma carga horária prática e uma carga horária teórica, e que também teremos uma carga horária de extensão, conforme eu vou explicar. Bom, vou começar tratando dos objetivos registrados na ementa da disciplina. Nós temos dois. O primeiro é conhecer a história do ensino de línguas estrangeiras, os enfoques, os métodos, as abordagens e a era pós-métodos. O segundo é estudar as tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas ao ensino de línguas. Esses dois objetivos que estão aqui, pessoal, eles são referentes à ementa. Então, já vou passar a explicar ela. A ementa tem dois tópicos e esses dois tópicos são respectivos a cada um dos objetivos recém-apresentados. Então, o primeiro tópico da ementa é estudo da história do ensino de línguas estrangeiras, dos enfoques e métodos de ensino e da era pós-método. E o segundo, reconhecimento das tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas ao ensino de línguas. Quando estamos falando de estudo da história do ensino de línguas, dos enfoques e métodos e abordagens de línguas estrangeiras e da era pós-métodos, o que estamos falando? Da nossa própria profissão, da história da nossa profissão. Ou seja, ao longo dos tempos, a gente foi mudando a forma como a gente pensava o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras, né? Tivemos, então, períodos, fases, eras, até paradigmas, na medida em que determinados momentos históricos a gente tinha de forma meio que consensual determinadas crenças e determinadas opiniões a respeito de como ensinar e o que deve ser ensinado quando se fala de línguas estrangeiras. Nesses períodos, nessas fases, nós tínhamos determinados papéis, determinadas funções que eram exercidas tanto pelo professor quanto pelo aprendiz. E é a partir desses papéis, dessas funções, que nós podemos pensar as características típicas de cada período histórico e de cada método, de cada abordagem vigente naquela época. Só a modo de ilustração, em alguns momentos históricos, a função do professor era ensinar de forma bem expositiva e a função do aprendiz era aprender de forma muito passiva. Assim, um ensino muito tradicional. Isso caracterizava um determinado período histórico do ensino de línguas e também um determinado método ou uma determinada abordagem. Então, as características desses métodos e dessas abordagens que nós já tivemos ao longo da história é o que nós vamos estudar nessa primeira parte da nossa disciplina. É bem naquela perspectiva de conhecer o passado para entender o presente e pensar o futuro.
Com relação ao reconhecimento das tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas ao ensino de línguas, o que nós vamos ter? Bom, vamos pensar o seguinte, pessoal. Ao longo da nossa história, nós usamos diferentes tecnologias. A história da humanidade se confunde com a história da tecnologia. O ser humano, ao longo da sua história, foi utilizando determinados recursos tecnológicos para determinados fins. Pedra lascada, graveto, papiro, pergaminho, ferro, fogo, imprensa, caneta, livro, mais recentemente, computador, celular. Então, todos os profissionais são, de alguma maneira, tecnológicos. E o professor segue nessa mesma linha. Todo professor é tecnológico. Às vezes eu escuto os professores dizerem, eu sou um professor que não é muito chegado em tecnologias. Sim, pelo menos algumas. Até o giz é uma tecnologia. O quadro é uma tecnologia. Então não existe professor que não seja tecnológico. A questão é, quais tecnologias eu uso e como eu uso essas tecnologias para mediar os processos de ensino e de aprendizagem de línguas estrangeiras. Aí sim está o tema que nós vamos debater ao longo do nosso semestre letivo. Vamos pensar, pessoal, que nós temos pelo menos dois grandes grupos de tecnologias: as tecnologias analógicas e as tecnologias digitais. Aqui, no nosso programa de ensino, nós vamos enfatizar as tecnologias digitais, que são aquelas em maior sinergia com a nossa sociedade atual, que é uma sociedade cada vez mais digital, cada vez mais conectada e cada vez mais em rede. Obviamente, pessoal, ainda não há uma total popularização das tecnologias digitais entre o povo. Nós sabemos disso, né? Há muitas pessoas que são excluídas digitalmente, né? Que não têm acesso às tecnologias como deveriam. Essa exclusão digital, a gente sabe que se dá porque nós temos uma grande desigualdade social. O Brasil é um país fortemente marcado pela desigualdade social, infelizmente. Mas é importante que o professor de línguas atue também como um instrumento de tentativa de quebra dessa desigualdade social e de rompimento com essa lógica da exclusão digital. Com relação ao programa da disciplina, nós temos 4 unidades, 4 tópicos principais, e nós vamos manter. Eu sempre gosto de tentar ao máximo manter o programa original pensado para cada componente curricular. Então, aqui nós vamos tratar dessas 4 unidades. 1, breve história do ensino de línguas estrangeiras. 2, enfoques comunicativos da atualidade. 3, a era pós-métodos. 4, as tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas ao ensino de línguas estrangeiras. Esse programa vai ser todo contemplado, como eu falei, mas eu já aproveito para ir um pouquinho mais além e destrinchar melhor algumas dessas unidades para que vocês já possam se antecipar e saber alguns temas que nós vamos debater. Reparem, por exemplo, que na unidade 1 eu já vou dar o devido mérito ao método direto e ao método audiolingual que nós precisamos estudar, que nós precisamos conhecer. Na unidade 2, eu já vou inserir também algumas discussões a respeito de material didático no viés da abordagem comunicativa. A gente não vai estudar a abordagem comunicativa só no plano teórico, mas também na prática, principalmente no que diz respeito aos materiais que eram tipicamente usados para mediar o processo de ensino de línguas estrangeiras numa perspectiva comunicativa. E na unidade 4, eu acrescento também algumas reflexões sobre as tecnologias colaborativas na educação linguística atual. Eu defendo que nós não devemos usar as tecnologias digitais para seguir com um trabalho coletivo, individual, sozinho, solitário. Não, nós temos que ter um trabalho coletivo, nós temos que ter um trabalho em rede. Nós temos que nos ajudar, nós temos que atuar em grupo. Então, os materiais que a gente produz e desenvolve para o ensino de línguas podem e devem ser compartilhados entre os pares docentes. Bom, pessoal, essa disciplina é uma disciplina, acima de tudo, para que vocês possam aprender. E eu também. Eu acredito muito nisso. Nós nunca paramos de aprender. Nós estamos sempre aprendendo. E isso é muito positivo, principalmente na nossa profissão. E vocês estão se formando, vocês já são professores em formação, e eu também. Eu me formei oficialmente em 2014, no sentido de que neste ano eu consegui o meu diploma,
Mas, desde lá, eu sigo me formando. Eu nunca paro de me formar. Espero que isso aconteça com vocês também. E para que isso se efetive na prática, nós precisamos estar sempre abertos ao diálogo. Nós precisamos construir juntos esta disciplina. Nós precisamos construir de forma coletiva as nossas aulas. Então, sintam-se todos muito à vontade e livres para comentar, para sugerir, para criticar, certo? Eu quero ouvir bastante a voz de vocês, quero que a gente possa dialogar junto, para que esta disciplina não sejam essas disciplinas em que o professor ensina e os alunos aprendem. Isso não acontece. Eu nem acredito nisso. Eu acho que nós nos educamos em comunhão. Nós nos educamos mutuamente. A gente vai dialogando e construindo juntos. Algumas informações importantes a respeito da disciplina. Para aprovação no componente curricular, a nota final deve ser igual ou superior a 7, regras da instituição. A avaliação é processual, realizada a partir de atividades ao longo das aulas. Então, pessoal, foca no processo, não é para focar no produto, tá? Eu quero que a cada aula, a cada encontro, vocês saiam um pouquinho diferente de como vocês entraram. Diferentes no que diz respeito ao que pensam sobre língua, sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre o que é ser um professor. Eu quero que vocês sempre saiam dos nossos encontros, das nossas aulas, com novas ideias, com novas reflexões, até com novas dúvidas. Às vezes as dúvidas são muito mais potentes do que as certezas. Dúvidas são boas, então, até com dúvidas saiam. Mas isso, pessoal, deve ser processual, tá? Isso acontece ao longo do semestre letivo. Não é de forma apressada e correndo lá nas semanas finais, né? Lá nas últimas aulas, realizando um monte de leitura em cima da hora, fazendo um monte de trabalho atrasado. Não é assim que funciona. Então, eu peço que desde já, desde essa primeira aula, vocês se sintam provocados a pensar a respeito de o que é ser professor, né? Professor de línguas estrangeiras. Essa profissão tão bonita que vocês escolheram. Haverá pelo menos 3 atividades avaliativas, cada uma de uma natureza. Eu logo na sequência apresento essas atividades avaliativas. E o objetivo principal não é a nota, tá? É a aprendizagem. Eu sempre bato nessa tecla, pessoal. A nota, no fundo, é uma tentativa de quantificar algo que talvez não seja quantificável, que é a aprendizagem. Então, o meu objetivo não é ver vocês somando numerozinhos até chegar no valor 7 para aprovar. Não é isso que eu quero. O que eu quero é ver vocês construindo saberes. Sobre as avaliações, como eu disse, nós vamos ter 3. São 3 notas oficiais referentes a 3 avaliações formais. Sabem lá no sistema SIGA, quando aparece 3 espaços para as notas? Então, são 3 notas, cada uma referente a uma dessas atividades avaliativas aqui. A primeira nota será de trabalhos avaliativos, que são provas, eu chamo de mini provas ou mini testes, que são atividades avaliativas individuais e sem consulta, que nós vamos realizar nas aulas. A segunda nota será referente a um seminário. E a terceira nota será referente a autonarrativas, que são histórias de vidas que vocês vão produzir, que vocês vão elaborar, que vocês vão escrever ao longo das aulas. Vou explicar cada uma dessas atividades avaliativas. Sobre a avaliação 1, a nota será resultante de 5 testes sobre os principais métodos e abordagens de ensino que a gente vai estudar. São testes com 10 questões cada um, de peso 0,2 cada questão, ou seja, cada teste vale 2 pontos, ao todo nota 10, porque são 5 testes. É uma provinha pequena, individual, rápida de ser realizada, e as questões têm múltiplas alternativas. Cada provinha sobre um dos seguintes temas: método gramática e tradução, método direto, método da leitura, abordagem audiolingual e abordagem comunicativa. Já está no SIGA o capítulo deste livro aqui com os conteúdos referentes a esses 5 métodos ou abordagens de ensino.
É um livro produzido pelo professor Wilson Leffa, essa grande referência da área, um dos nossos maiores nomes da linguística aplicada, e que tem uma obra que vai nos ajudar muito no nosso componente curricular. Além disso, eu coloquei lá no SIGA também 5 vídeos produzidos pelo professor Wilson Leffa. Ele tem um canal no YouTube chamado Ela, Epifanias em Linguística Aplicada, e ele fez uma série de 5 vídeos, cada um sobre um desses métodos ou abordagem de ensino, e vocês, inclusive, já podem usar o tempo desta primeira aula para assistir a estes vídeos. São vídeos curtos, nenhum tem mais do que 10 minutos de duração, e o conteúdo é muito rico. A didática do professor Wilson Leffa é realmente admirável. E é o conteúdo destes vídeos e deste capítulo que será exigido nas avaliações. Só para ilustrar como é que funcionam as questões deste mini-teste, eu trouxe aqui uma para mostrar para vocês. Questão 1. A abordagem audiolingual foca no ou na uso de áudios autênticos reais, repetição e imitação de modelos, diálogo para a construção de saberes, interação entre falantes da língua, nenhuma das alternativas anteriores. A resposta correta é repetição e imitação de modelos. Para quem ver os vídeos e quem ler o capítulo indicado, vai ser muito fácil. É muito tranquilo de responder corretamente as questões apresentadas. Bom, a avaliação número 2, apresentações de trabalhos sobre um capítulo de um livro de ensino de línguas estrangeiras. Esse seminário vai ter peso 10 e as apresentações do seminário serão individuais, cerca de 15 minutos de apresentação de seminário. Cada estudante vai ficar responsável por um capítulo da obra para apresentar. Vocês vão ser avaliados pela apresentação, pela exposição adequada das ideias, dos conceitos, pela abordagem efetiva do conteúdo daquele capítulo, pela postura no momento da apresentação. Não se preocupem que nós vamos fazer oficinas de como apresentar um seminário, vou ensinar como é que se faz um seminário, como é que se apresenta um seminário, e vou apresentar também os critérios de avaliação mais especificamente. E a avaliação 3 é resultante da escrita de autonarrativas, que vocês vão escrever a respeito da própria vida de vocês, das experiências de vocês. São experiências individuais, então a autonarrativa deve ser escrita em primeira pessoa, né? Mas no mais, a autonarrativa tem formato livre. Vocês podem, inclusive, produzir ela em áudio, vídeo, texto escrito à mão, arquivo digital, vocês decidem. As temáticas também são livres, embora relacionadas aos conteúdos do nosso componente curricular. Mas vocês podem ir escolhendo temas variados para escrever sobre. Reflete, pensa e produz autonarrativa sobre. Alguns temas possíveis. Lembranças dos tempos de escola. Razões para ter escolhido a docência, o ensino de línguas. Experiências no curso de letras. Não sei, né? Na dúvida sobre o que escrever, vocês também podem escrever sobre o andamento das aulas, os temas que estão vendo, os debates que estão acontecendo, as leituras que vocês estão realizando, tudo isso vocês podem escrever nas autonarrativas de vocês. Ao longo do semestre serão pelo menos 10 autonarrativas, cada uma com peso 1, peso total 10. Né? 1 ponto para cada autonarrativa, como são todos, a nota final é 10. Já deixei lá no SIGA também um calendário com as datas dos envios das autonarrativas, que será por e-mail, e uma tabela com os critérios de avaliação de cada uma dessas autonarrativas. Bom, sobre as nossas aulas, elas serão presenciais, a não ser que por uma emergência, por uma razão maior, a gente tenha que voltar para o ensino remoto. Mas caso isso não aconteça, todas as aulas serão presenciais e a gente se encontra 2 vezes por semana aqui no nosso querido bloco 1 do CCLA. Aqui estão as referências do plano de ensino da disciplina. Vamos usar esta lista de bibliografias, mas eu vou acrescentar pelo menos 2 que nós utilizaremos também, que vão nos ajudar muito na nossa disciplina, no nosso componente curricular. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham dúvidas, caso vocês tenham
questões, vocês podem comentar aqui neste vídeo ou mandar por WhatsApp, ou, como eu já mencionei, podem anotar e registrar que no nosso segundo encontro, na nossa segunda aula, que será presencial, eu trato de tentar sanar todas as dúvidas que vocês tenham. Que tenhamos um excelente semestre, de muita aprendizagem, que seja muito rico, e mal posso esperar para encontrar vocês na nossa segunda aula. Tá bem? Um forte abraço. Tchau, tchau.